É Está num difícil, né? buraco que não, não, é muito triste. Eu tava assistindo o debate do Arthur com o Superman. Cara, eu vivo batendo na mesma tecla. Ele fica regurgitando Congresso Brasil Paralelo 2016, cara. 2024. É o mesmo papo. Você pega as teses mais refinadas que ele apresentou ali, tá lá no Congresso Brasil Paralelo 2016. É a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada em quase uma década. A galera que. E isso são os mais inteligentes, né? Um dos grandes representantes, um dos grandes expoentes do Superman. Pô, é triste, cara. A gente tá cercado de imbecil. Sim, sim. Na verdade, a gente tem um outro problema, que é o analfabetismo científico. Esse é um problema bem grave. Eu não sei como é que isso acontece, sei lá, nos Estados Unidos, mas eu sei que na Finlândia, por exemplo, existe um alto nível de confiança nas instituições. Tanto instituições acadêmicas quanto instituições políticas, porque as crianças, desde muito cedo, elas têm aprendido como abordar as informações e filtrá-las de modo mais preciso e rigoroso. Então, a Finlândia, se não me engano, é o país onde está mais bem ranqueado nessa confiança das instituições. Então, sei lá, se tem aula de história, por exemplo, elas aprendem como é que o nazismo manipulou a opinião pública contra os judeus. Nas aulas de matemática, elas aprendem a interpretar bem os dados para não serem manipulados, porque, ok, tem vários dados apresentados ali, mas tu tem que saber ler, sabe? Agora o Brasil ele tem um problema muito grave em relação a isso, porque, se eu não me engano, o Brasil ele tem uma autoconfiança na ciência, mas ainda assim ele é muito dependente, ele não tem autonomia para conseguir realmente filtrar bem essas informações. Então isso gera muito viés e acaba manipulando a opinião pública. Então, por exemplo, o viés de disponibilidade, que é uma propensão que a gente tem de lembrar de determinadas informações à medida que elas têm uma conexão emocional muito forte com a gente. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, se tu é assaltado e aquilo te traumatiza muito intensamente, faz com que tu ache que o ambiente é muito mais violento do que ele realmente é e que tem uma alta chance muito maior de realmente aquilo acontecer contigo. Isso em qualquer região. Então, isso também acaba gerando distorção, por exemplo, nos red pills, né? Que eles acham que as mulheres elas são muito mais interesseiras do que elas realmente são, que qualquer mulher que vende foto pelada na internet ela vai ficar rica. Então, esse tipo de viés, de disponibilidade, ele está presente na mente de todas as pessoas. Todas. Esse é um viés cognitivo humano mesmo. Que serve, então, inclusive, para gatilho de vendedor de curso online, tipo Pablo Marçal, que você realmente vai ficar rico com ele. Exato. Então, isso também acontece em relação a, por exemplo, coisas que geralmente direitistas ficam batendo na tecla. Fulano de tal me mandou um vídeo, Pavanato, inclusive, usou isso no debate que eu tive com ele, de que as crianças estão sendo doutrinadas na escola. É o tipo de pessoa que vai usar um vídeo aleatório que um pai mandou para alguém e que mandou para o Pavanato, chegou lá. Isso distorce a percepção que eles têm na realidade, entendeu? Isso não tem um rigor metodológico para poder medir, ok, isso aqui realmente é robusto, isso realmente é frequente ao ponto de se tornar um problema, entendeu? Então, esse viés de disponibilidade, ele distorce. E ele é intensificado pelas redes sociais, porque existe um algoritmo que mantém as pessoas numa bolha, que intensifica e aumenta a percepção que as pessoas têm a respeito de determinado fenômeno. Então, se vocês não sabem realmente filtrar bem e ter noção a respeito dos vieses e não tem também domínio de ferramentas de pensamento crítico, é muito fácil manipular as pessoas sobre o que realmente está acontecendo ou não, né? Enfim. Ninguém tá preparado Ninguém tá preparado a lidar com rede social. Ninguém nasceu com esse filtro, é muito difícil. Principalmente quanto mais novo, mais suscetível e quanto mais velho. Porra, a velharada fica compartilhando todo tipo de palhaçada, porque eles simplesmente recebem isso, aceitam como realidade, porque, bom, eles cresceram acompanhando mídia, só que mesmo assim, as bolhas de redes sociais fazem que todo mundo fique condicionado a permanecer no mesmo ambiente. Então eles ficam regurgitando aquele mesmo lenga-lenga pelo resto da vida deles. E eles não têm nenhum incentivo para sair disso, ou sei lá, desenvolver pensamento crítico, para começar a pensar. Eles não têm incentivo para isso e eles vão ficar naquele ambiente para sempre. Não, a gente tá. Sinceramente, é uma guerra perdida. Vamos criar uma geração. Eu acho que é uma guerra perdida. Contra bolhas, contra esse tipo de regurgitação, eu acho que é uma guerra perdida. Eu acho que é uma Pelo guerra menos, muito... cara.
Desculpa, termine, pera que eu... Não, pode falar. Não, pelo menos, cara, pelos próximos 10, 15 anos, eu acho que é uma guerra perdida. Porque é um processo muito longo pra você começar a criar pessoas desconfiam do que você vê no Twitter. Talvez não seja verdade. Eu acho que a gente tá muito longe de começar a iniciar um processo desse. Eu peguei já que vocês falam pra esse caminho, que é um caminho legal, eu peguei fico vendo meus podcasts gringos de direitistas estranhos e maravilhosos, meio doidos, mas maravilhosos, e uma galera discutindo sobre essa questão da identidade digital, que eu já fiz umas lives sobre isso, né, que como você se insere no digital, e o digital tem regras que são diferentes do mundo real. O que eu digo assim, se você dá uma volta na rua e se você conviver com as pessoas que você conhece, você vai ter um determinado tipo de apreensão da realidade, pelos seus sentidos. Para começar, por vários sentidos. Você usa tato, você usa olfato, você tem, vamos dizer, todo o seu aparato sensorial, ele tá lá captando a realidade, você vai tomando decisões, você vai aprendendo a realidade ao teu redor. No digital, já começa complicado porque você só usa, vamos dizer, 2 sentidos ali para absorver, especialmente o visual, mas também o auditivo. E você vai receber, não através, vamos dizer, da maneira natural pelo qual o nosso corpo ele foi feito para ser, né, que é lidar com esse ambiente externo ao nosso redor, mas sim com um universo que chega para você através de algoritmos e de estímulos do que viraliza e o que não viraliza. Então, é como se a gente fosse formar não só nossa identidade digital, mas o mundo que importa ao nosso redor, de acordo com um conjunto de informações que chega pra gente de acordo com um determinado contexto. O ponto é assim, se eu andar na rua, eu não vou ficar vendo pessoas se matando e mulheres peladas fazendo sexo aos montes. Mas se eu andar nas redes sociais, eu vou ver isso, entendeu? Você vai ter uma impressão da realidade diferente. Então você vai construir os seus problemas e as suas prioridades mediante um conjunto de estímulos que é muito particular. E o problema é quando você leva isso pra política, é que, você vai querer responder às demandas de pessoas que já estão influenciadas por isso. Então as demandas das pessoas ficam distorcidas e aí a oferta que os políticos oferecem ou que os lideranças oferecem são ofertas esquisitas. Por exemplo, essas discussões que a gente está tendo agora sobre celular. E 2, as pessoas passam a imaginar não só as soluções, mas as lideranças baseadas nesse universo de discussões que às vezes não é um universo de discussões real delas. Então, eu acho isso, o que o Império levantou é muito problemático. Eu não acho se isso está se intensificando ou se isso vai diminuir. Eu tendo a achar que isso vai se intensificar se as pessoas viverem cada vez mais digitalmente. Se a gente não precisar, vamos dizer, da nossa usar esse aparato que nós temos original de sentidos que a gente usa para viver na realidade, e a gente vai ser cada vez mais trabalhado dentro do universo digital. Porque se a gente ficar imaginando, por exemplo, que no mundo digital a gente não é só o sujeito, mas a gente também é o objeto da informação. Então, o Renan não é apenas o Renan que está vendo as coisas na rede social, mas o Renan também é um objeto que é observado por outros. Vira uma via de 2 mãos dentro de um conjunto de estímulos que é muito específico e que não necessariamente é bom ou muito menos real. Então, lógico que a gente vai ficar falando besteiras e isso tende a se intensificar. Eu realmente não consigo cravar nada. Assim, mas eu tendo a achar que vai piorar. Eu não sou muito positivo nisso aí, não. Isso que você falou sobre achar que as pessoas estão transando no meio da rua, etc., é literalmente o que eu estava falando sobre viés de disponibilidade. À medida que as pessoas elas têm conexão emocional forte com determinados fenômenos, faz com que elas realmente achem que aquilo acontece muito mais do que realmente acontece e tem muito mais chance de acontecer. E aí, repetindo aquele caso dos Red Pills. Isso também tem gerado muita distorção nos rapazes muito jovens, de acharem que todas as mulheres são predadoras, manipuladoras, mentirosas, alpinistas sociais, que os desestimulam também a saírem de casa e iniciarem um relacionamento, por exemplo. E eu não sei se vocês sabem e tal, mas eu tenho uma conexão, eu diria assim, uma relação mais próxima com os incels. Já faz algum tempo que eu venho discutindo sobre isso no meu canal. E dá para perceber como eles são influenciados por homens bem mais velhos do que eles, rapazes de 13, 14, 15 anos, que são homens mais traumatizados, que tiveram muitas decepções amorosas e, portanto, também tem muitas distorções acerca dos relacionamentos e influenciam esses rapazes mais jovens. Então, tu vai perceber que tem adolescentes de 13, 14, 15 anos achando que são incels. Ninguém é incel com 15 anos.
Nem com 16, nem com 17. É normal que você não tenha beijado na boca, é normal que você seja virgem. E eles crescem acreditando que eles são indiscutivelmente rejeitados e que essa situação deles é incontornável. Não há nada, absolutamente nada que eles possam fazer para contornar e sair desse tipo de situação. Então eles crescem extremamente niilistas, com uma sensação de derrota, sabe? Quase que vitalícia, entendeu? E isso também é gerado por esses viés, porque daí eles vão abrir as redes sociais, o que eles vão ver no TikTok e no Instagram? Moças rebolando, enfim, vendendo OnlyFans, etc. E eles acham que, sei lá, a maior parte das mulheres sobrevive desse jeito. Isso simplesmente nem corresponde por uma questão de taxa comportamental daquilo que corresponde ou não ao que é comum, tanto nas mulheres quanto nos homens. Então, geralmente, essas mulheres que realmente investem nesse tipo de mercado já são incomuns. Aquelas que realmente conseguem enriquecer desse jeito é mais incomum ainda. Só que eles acham que é extremamente comum, entendeu? Por quê? Porque eles têm uma relação de rejeição muito forte em relação às mulheres e também intensificado por conta desses coaches red pills, por exemplo. Então, tem esse aspecto de que as redes sociais, elas prejudicam os relacionamentos interpessoais entre homens e mulheres diretamente, mas também indiretamente, desestimulando com que eles saiam de casa, por exemplo, que eles iniciem uma relação, que eles acham que, ok, funciona estudar, funciona trabalhar, funciona iniciar um hobby diferente, funciona conversar com uma moça, etc. Mas então, isso aí também faz parte de uma bolha, sabe? Você viu que tem estatísticas aí que estão mostrando que o conceito de balada vem acabando e as baladas vêm fechando. Que a geração Z não quer ir pra balada, não... Ou talvez é uma fórmula que esteja cansada. E eu acho que assim, a geração hoje, e temos um especialista nisso, você faz vídeo sobre isso. Mas assim, é uma geração que questiona certos hábitos que pra minha geração elas eram dadas como, vamos dizer, o default. Por exemplo, fiz 18 anos, eu tenho que começar a sair e eu tenho que beber. O hábito de beber foi um hábito que começou a ser questionado. Não havia isso antes. Hoje você tem vários produtores de conteúdo que falam, não beba, tem aí, seja assim, seja assado. E o que na minha geração não era... Tipo assim, mano, você não bebe, que cara bobo. Não era o normal, mas ainda assim tinha aqueles straight edge, aquela galera meio esquisita. Sim. Mas eu acho que a questão que a gente tá hoje é que o third place acabou. Não tem mais um ambiente offline que as pessoas se reúnem mais. Tá cada vez mais raro, principalmente pra geração Z. Pra geração Z não existe. Eu não me recordo. Eu não tenho um third place. Eu não tenho um ambiente que eu vou, encontro os meus amigos e converso com eles fisicamente. Isso daí não existe pra mim. E pra muita gente, pra gente mais nova, cada vez menos. A última geração que teve isso, eu acho que foi ali pelos anos 2000, que ainda existiam os rolezinhos no shopping. Foi a última geração, eu acho. Mas pera, assim, o rolezinho foi 2011, 12, não foi? Mas foi mais ou menos nessa época ali. Depois disso não aconteceu mais nada, assim, físico mesmo. Mas isso que tu falou sobre beber é bem interessante, porque, assim, essas últimas gerações, elas têm bebido muito pouco, têm usado cada vez menos drogas, se envolvido em atividades de risco cada vez menos também. Sim. E atividades criminais. E o sexo casual, por exemplo, está diretamente associado com o consumo de álcool. Então as pessoas, elas não bebem mais, elas não transam mais, elas não saem mais de casa, e logo também os casais não se formam. E se não tem casal, também não tem geração de filhos. Que eu acho que é uma coisa interessante que vocês estavam falando naquela outra live lá com os novos clássicos, sobre taxa de nascimento e tal, enfim, natalidade. E existe uma relação direta entre formação de casais e, portanto, geração de filhos. Então, se você não consegue estimular com que esses jovens saiam de casa e conheçam novas pessoas, iniciem relacionamentos, os casais não vão se formar e logo pessoas vão parar de nascer, sabe? Então uma sucessão de fatos. Os poucos casais que se formam hoje, eles, principalmente geração Z, até os millennials mais novos, são entre amigos, pessoas que já se conhecem há muito tempo, acabam entrando em relacionamento, coisa que não acontecia antes. Mais de 70% dos casais eram formados por pessoas que não se conheciam previamente. Se conheceram em uma balada, num café, em algum ambiente, esse third place que eu fico falando. Se conhecia. Hoje não. Hoje esse jovem fica solteiro até os seus 30 anos, ela vai pedrada, ou ele vai entrar num relacionamento com uma amiga, porque o mundo de relacionamento se tornou um mercado com rede social.
Tinder, Isso. esse tipo de aplicativo. Acho que Você remove um ambiente em que casais se formavam, cria um novo mercado. Olha só, você pode conhecer o amor da sua vida num aplicativo de relacionamento. E esse aplicativo, ele destruiu a percepção de todo mundo. Das mulheres, porque vamos lá, tá? A proporção de homens e mulheres nesses aplicativos é absurda. É 25% de mulheres no Tinder e 75% de homens. Essas 25% de mulheres, elas são extremamente seletivas, porque, bom, elas têm um cardápio humano extremamente vasto, então qualquer coisa que a incomode ali, se, sei lá, o cara tem uma espinha no nariz, dislike. E ela fica extremamente seletiva. E os caras, como tem muito menos mulher nesse aplicativo, eles vão dar muitos likes, então, basicamente, detalhe, a parte mais engraçada, que a proporção de matches é muito similar. É muito similar, então, tipo, homens e mulheres têm uma proporção de matches muito parecida, apesar dos homens terem muito menos likes do que as mulheres recebem. Então, o Tinder também destruiu a percepção desumanizou todo mundo. Você acha mais o Tinder ou o Instagram? Porque eu acho que o verdadeiro cardápio humano que gera a maior parte das hierarquias é o Instagram. Acho que o Instagram inclusive assim, como rede social quando você vai medir o número de seguidores de alguém, a gente não mede os seguidores tanto no Twitter ou mesmo inscritos no canal no YouTube. Em geral o Instagram, porque o Instagram é personalíssimo, né? Lógico que tem Instagram de instituições, o MBL tem Instagram, mas em geral o Instagram é um método de verificação de hierarquia também. E Posso eu falar? acho que eu já vou só juntar esse ponto aqui. O que rola, eu acho? Como de fato as pessoas passaram a negligenciar esses espaços de convivência. Que eu não sei se aconteceria por causa das redes sociais, mas meio que tudo convergiu para isso, a coisa foi convergindo. Não tem, e acho que esse é o problema do jovem incel, eu acho que esse fenômeno começa a ser muito discutido. Não tem os espaços que geram, a galera bebeu, se encontrou, e os espaços de ousadia. Vou meter um Neymar aqui, o espaço da ousadia ou alegria. O feio, esforçado, engraçado, que chega numa roda e se vira. E aí você não tem espaço de fazer isso num espaço como o Instagram ou no Tinder, que existe uma avaliação como se fosse um cardápio, que é um horror. Pra esse moleque que tem, sei lá, 18, 19, 20 anos, esse espaço de convivência natural, a galera que sai, que se encontra no bar, a antiga balada, que é um conceito cada vez mais ultrapassado, fica morto. Aí tem uma outra coisa que é interessante, que é o digital afetando o real. Eu vivi muito isso, eu era um rapaz baladeiro, assim, na minha época. Eu já falando com várias pessoas da geração, especialmente pessoas de grandes cidades, né? Um cara urbano de classe média, você não sair no sábado significava um grande fracasso pessoal. Tipo, se você ficar em casa assistir, não existia internet, não existia rede social. Você ficava em casa, tinha que assistir Sabadão Sertanejo. Era isso. Vou assistir, sei lá, o Gugu, aquelas pessoas dançando, mensagens do Chico Xavier. Porra, era um horror. Tem condição. Nossa. Mas era aquilo. Era ou você saiu, ou você sai, ou você vai ver Sabadão Sertanejo. Não havia something in between. Era aquilo. E aí você fala, eu não vou assistir Sabadão Sertanejo, então eu vou sair. Então você se obrigava a sair. E quando você saía, você encontrava... Sei lá, obviamente você tinha uns lugares de nicho. Sempre teve. A cena punk... Tô falando agora nos lugares metropolitanos. Em geral, o lugar que o Playboy, que era uma balada genérica, num lugares genéricos que tocavam música genérica. As pessoas iam lá ver música genérica, encontravam... E as coisas eram muito misturadas e tinha uns poucos lugares de nicho. Mas assim, as pessoas realmente se misturavam nesses lugares genéricos. Então você tinha todo tipo de gente misturado. Isto foi nichando. Hoje é quase impossível você ir uma balada hétero, né? Que hoje tem agora o hétero top. Ele vai num sertanejo. Você não vai ver um gay lá. Antigamente você via. As meninas iam com um amigo gay, não sei o que. As coisas eram mais misturadas. Hoje nichou demais. Hoje é inimaginável você... Sei lá, vou encontrar meu amigo de esquerda numa balada sertaneja. Ou você vai ver um hétero top numa balada alternativa, tipo no Rua Augusta ou no Rio de Janeiro, a Lapa. As coisas nicharam de uma maneira, que eu acho que isso tem a ver com o algoritmo também, que o convívio dos diferentes se tornou, sei lá, meio quase que impossível.